Esse mês de outubro, nós iniciamos esta série importante sobre fé. E hoje eu quero falar com a igreja, com você, um aspecto importante da fé. Porque fé, como diz o tema da mensagem de hoje, fé exige atitudes. Diga, fé exige atitude. Fala aí para o seu irmão que está pertinho de você, fala, fé exige atitude. A fé vai exigir de mim, de você, uma tomada de decisão. A fé vai, muitas vezes, nos colocar contra a parede, para que, através da fé, você tome uma atitude, uma decisão que pode mudar o curso da sua vida. Em João, no capítulo 11, no versículo 38, eu vou ler o 38 e o 39, diz assim: Jesus, agitando-se novamente entre si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: já cheira mal, porque já é de 4 dias. Eu gostaria de começar essa mensagem, esse momento, falando da importância de nós nos movermos por fé. E quando se fala mover por fé, às vezes nós temos um pouco de dificuldade para compreender, às vezes tem uma certa falta de compreensão por parte de muitas pessoas, quando se ouve assim, olha, você tem que crer, você tem que se mover por fé. Então, existem coisas na sua vida que só vão acontecer, só vão ter existência, só vão ter vida, só vai passar a existir se você der um passo adiante, se você tomar uma decisão, agir uma atitude. É muito comum, ou mais comum do que você possa imaginar, pessoas que oram, e é extraordinário, nós devemos orar, pessoas que estão envolvidas com muitas coisas para que o seu projeto aconteça, em oração, pedindo oração, buscando direção na palavra, pedindo uma palavra de sabedoria, aguardando uma resposta e uma decisão dos céus. Porém, é muito importante que você saiba que se você não agir, as coisas não vão acontecer na sua vida. Às vezes nós ficamos esperando algo acontecer, bispo, eu confio em Deus e eu sei que Deus vai fazer alguma coisa. Deus faz. Porém, existem coisas que nós temos que agir. Diga, eu tenho que agir. Nós precisamos entender isso, que em algum momento você vai ter que tomar uma decisão, você vai ter que agir. Deus tem tudo pronto, Deus tem tudo preparado, mas às vezes a bênção, aquilo que você poderia já estar desfrutando, você não está desfrutando porque você não agiu. Quando eu estava preparando a mensagem, estudando, desculpem, eu me lembrei de uma coisa que talvez a maioria aqui vai saber, alguns talvez nem saibam o que é isso, mas a grande maioria tem esse conhecimento. Antigamente, quando nós íamos no banco, ou ligávamos para o banco, e pedíamos um talão de cheque, quem lembra, quem é dessa época do talão de cheque? Ah, olha aí, você tem mais de 20 anos. E nós íamos no banco e pedíamos um talão de cheque, e fazíamos a solicitação, e no dia de nós retirarmos o nosso talão de cheque, nós levávamos uma requisição para retirar o talão de cheque. O talão de cheque ficava pronto, às vezes 10 dias, 5 dias, depende do banco, e estava lá disponível, depois de 5 dias estava lá. Porém, nós tínhamos que ir até o banco, apresentar a nossa documentação para retirarmos o nosso talão de cheque. Por que eu estou falando isso? Porque eu fiquei pensando nisso enquanto eu estava estudando. Que às vezes nós oramos, Deus prepara tudo, tudo está preparado, porém,
falta a ousadia, a coragem de darmos um passo em direção àquilo que nós desejamos, àquilo que nós sonhamos. Eu acredito muito numa frase que as pessoas falam, e eu já ouvi muitos pregadores falando, que diz assim: nós fazemos o natural, Deus faz o sobrenatural. Você sabe que esta fala é uma fala que eu creio nela, eu acredito nela. E ela é uma fala que ela é respaldada pela palavra de Deus. Eu comecei aqui lendo o texto em que Jesus vai ressuscitar Lázaro. E o interessante é que Lázaro está morto. Jesus poderia ter feito o milagre de várias formas. Poderia ter orado, a pedra se movido e mandado Lázaro sair para fora. Mas o Senhor exigiu que aquelas pessoas removessem com suas próprias mãos a pedra. Então Deus exige de mim e de você uma ação, uma atitude que é a demonstração pública de que nós cremos naquilo que Deus está nos falando. Você pode vir aqui hoje, ouvir a palavra, essa palavra pode motivar você, essa palavra pode falar ao seu coração, você pode sair daqui impactado, você que está agora pela internet, pode ficar impactado com essa palavra, feliz, alegre, em êxtase, porém, se você não tomar uma atitude, as coisas não vão mudar na sua vida. Talvez, entenda pelo Espírito, o seu talão de cheque já está pronto há muito tempo, e você nunca foi buscá-lo. Então tem bênçãos que Deus já tem preparado para cada um de nós. E quantas vezes nós ficamos com a bênção lá parada, porque nós oramos, nós falamos com Deus, nós confiamos, mas aquilo que é nossa responsabilidade, nós não fazemos. Se você parar para pensar e analisar de forma até mais minuciosa, quantas coisas na sua vida estão paradas, esperando você tomar uma decisão, uma atitude? Quantas vezes a gente quer uma bênção, a gente quer algo, a gente almeja, a gente deseja, a gente ora, a gente coloca diante de Deus, e Deus nos disponibiliza aquilo, e nós continuamos orando e pedindo algo que já está disponível, que Deus já nos deu direção, que Deus já nos deu aprovação. O que eu quero que você também entenda, e você tenha isso muito claro na sua vida, é que Deus está esperando de nós uma atitude de fé. Deus está esperando de você uma atitude que é condizente com aquilo que Ele já te falou, com aquilo que Ele colocou no seu coração. Às vezes tem alguém que está com uma dívida. Bispo, eu tenho uma dívida, eu tenho um problema financeiro. E você ora, e você, sabe, pede a Deus, e você às vezes chora, às vezes você, desculpa a expressão, se deprime, fica deprimido, fica choramingando pelos cantos, mas não toma uma decisão de ir atrás, de se mover, para poder resolver esse problema. Talvez você tenha uma questão na sua vida, que você está lidando com essa questão há muitos anos, orando por ela, clamando a Deus por essa situação, pedindo a Deus, porém Deus está pedindo e clamando a você, para que você se mova, para que você tome uma atitude, para que você se movimente em direção ao que Ele tem para você. Sabe que nós temos um péssimo hábito, o povo de Deus tem um péssimo hábito, o hábito de atribuir tudo a Deus e ao divino. Deus vai fazer, Deus está no controle de tudo, Deus vai operar o milagre, Deus vai fazer. Sim, Deus vai fazer, como Ele fez com Lázaro, mas Ele não removeu a pedra. Enquanto nós não removemos a pedra, enquanto nós não damos um passo adiante, as coisas ficam paradas. O milagre foi posterior ou anterior à remoção da pedra? Foi posterior. Remove-se a pedra, então Jesus chama Lázaro.
Nós estamos esperando que o milagre aconteça sem que a gente se envolva, sem que a gente faça o que tem que ser feito. Talvez você poderia estar numa situação hoje diferente, se você já tivesse tomado a decisão de avançar e de fazer o que você sabe que tem que ser feito. Nós buscamos, oramos, confiamos, mas nós precisamos agir, fazer a nossa parte para que as coisas aconteçam. Em Tiago, no capítulo 2, versículo 17, olha só o que diz, olha só. Assim também, a fé, se não tiver obras, ação, atitude, fazer, por si só está morta. A Bíblia diz que uma fé sem obras é uma fé morta. Eu já ouvi inúmeros pregadores, pastores dizendo: não recebemos a bênção porque não cremos. Eu já ouvi pastor falando isso. Você não recebeu a bênção porque você não creu. Eu já ouvi. Como eu também já ouvi muitos pregadores dizendo assim: ah, não, você não recebeu a bênção porque não era a vontade de Deus. Isso é fato, é real. Porém, muitas vezes não foi porque você não orou, não foi porque você não creu, e não foi porque não era para ser. É porque Deus preparou tudo e você não se moveu. Às vezes, tem oportunidades que Deus coloca diante de você e você precisa se encorajar na palavra e tomar uma decisão. Tem coisas que estão acontecendo, talvez você esteja aqui hoje e diga: bispo, eu não quero mais viver do aluguel, eu oro há 10 anos para Deus me tirar do aluguel. Deixa eu dizer uma coisa para você: se durante 10 anos Deus te deu provisão para pagar um aluguel, esse mesmo Deus teria te dado provisão para 10 anos pagar o financiamento da tua casa. E às vezes as coisas não saem do papel, as coisas não acontecem, porque nós nos intimidamos. Isso é uma demonstração de que nós não estamos confiando em Deus e não agimos. Quantos estão aqui que podem testemunhar isso? Bispo, há 10 anos eu pago aluguel. Bispo, há 10 anos, sabe, eu vivo dessa forma. Bispo, há 10 anos eu estou convivendo com esse problema. Porém, durante 10 anos, nunca tomou uma decisão de mudar, de fazer um passo de fé. Porque se você tomar uma decisão baseado na palavra, com fé, confiando no Senhor, Deus vai abrir as portas para você. Nós precisamos demonstrar a nossa fé através das ações. Aqui a Bíblia diz: a fé, se não tiver obras, ela está morta. Há casos, amados, que a bênção já está disponível, já foi ratificada pelo Senhor, e as pessoas ficam inertes, sem tomar nenhuma atitude, esperando descer um anjo do céu, para o anjo fazer, com todo respeito. O anjo não vai descer para fazer o que você tem que fazer. Você consegue compreender isso? Então, o que você precisa ver acontecer na sua vida? O que você precisa que seja transformado na sua vida? Talvez o poder está nas suas mãos. A palavra do Senhor diz: batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Lucas 11:9. Por isso vos digo: dar-se-vos-á, buscai, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei, pois todo o que pede e o que busca, e quem bate, abrir-se-lhe-á. A palavra de Deus não se coaduna com a inércia. A palavra de Deus não coaduna com a inércia. A palavra de Deus, ela não autoriza a indolência, a inércia. A palavra de Deus nos autoriza a agir.
A palavra de Deus não vai coadunar com falta de coragem, com medo, com dúvida. Não, a palavra de Deus nos impulsiona a tomarmos uma decisão e aí Deus coloca o chão. Você dá um passo e aí Deus faz o milagre acontecer. Você dá um passo e Deus faz com que as coisas à sua volta sejam mudadas e transformadas. O problema é que muitos hoje na obra de Deus estão paralisados, orando ou não, porque muitos nem oram para falar a verdade. Muitos têm uma sensação de desejo. Muitas pessoas não têm uma vida de oração, têm uma vida de sensação de oração. Muitas pessoas não têm uma vida constante de oração, têm um pensamento positivo de quando em quando para que algo aconteça. As coisas no universo da fé não acontecem assim. Como que eu provo, bispo, que eu sou uma pessoa de fé? Quando eu tomo atitude, quando eu tomo uma decisão, quando eu me movimento, quando eu corro atrás, quando eu vou e eu sei, eu bato e as portas se abrem. Eu queria falar uma coisa para você. Se você deseja alguma coisa, bate nessa porta, porque a tua fé vai fazer essa porta se abrir para você. Se você está aí há muito tempo, sabe, com um sonho no teu coração, em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, para de sonhar e começa a agir. Porque tem muitos homens e mulheres na obra de Deus que vivem sonhando. Tem uma vida de sonham. O sonho é maravilhoso. Só que o sonho que só viver de sonho, você não vai chegar a lugar nenhum. Eu quero fazer uma pergunta. Quantos aqui um dia tomaram uma decisão de ter a sua casa própria e hoje tem a sua casa própria? Levanta a mão. Eu vou te perguntar, foi fácil? Foi fácil? Talvez você diga, bispo, vou cantar uma música para você. Não está sendo fácil viver assim. Talvez não esteja nem sendo fácil até hoje. Mas você alcançou o seu objetivo? Alcançou. Por que você alcançou o seu objetivo? Porque lá atrás, no ápice da sua fé, da loucura, uma tomada de decisão, você se movimentou. Perceba-se que todas as vezes que nós fazemos um movimento, as coisas tendem a acontecer. Todas as vezes que nós colocamos o nosso coração em algo, Deus abre todas as portas, Deus coloca o chão, Deus faz com que tudo aconteça, com que tudo conspire ao nosso favor. As coisas não acontecem ou deixaram de acontecer na vida daqueles que não estão se movendo em direção ao seu sonho, ao seu projeto, aquilo que almejam e desejam para a sua vida. Eu sei que existem coisas que não dependem de nós, que só Deus pode fazer, mas existem coisas que vai depender de mim e de você. Tem coisas que Deus vai colocar na sua mão para fazer. Bispo, sabe, eu tenho uma pessoa da minha família, eu recebi um diagnóstico, o médico disse que eu vou ter que fazer um tratamento. É uma questão de saúde, vai além das minhas forças. Eu preciso fazer um tratamento, cabe a você correr atrás do tratamento. Cabe a você ir atrás de uma vaga, cabe a você procurar um médico, cabe a você procurar o tratamento adequado. Não, eu estou orando, bispo, sim, ore, mas a medicina, ela é um braço de Deus nesta terra. A medicina não é invenção do homem, mas é uma dádiva de Deus, para que através dela, você também receba o milagre e a cura. Então, há momentos, eu vou esperar Deus fazer. Ele já fez na cruz do Calvário há 2000 anos, Ele fez tudo, tudo está consumado, foi feito. Agora eu tenho que ir lá e tomar posse. A palavra de Deus diz que nós tomamos posse pela força. Bispo, pela força? Pela força. O reino dos céus é tomado por pessoas corajosas, destemidas, que colocam a fé em ação e não permanecem paradas. Elas avançam até conquistar. Bispo, como assim? As coisas são tomadas à força? Mateus 11:12.
Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam, se apoderam. Ou nós queremos tudo, mas não queremos fazer nada. Nós queremos a bênção, mas não vamos correr atrás. Se tem alguém que pode resolver o seu problema, a Bíblia manda bater na porta dessa pessoa até ela te atender. A Bíblia mostra uma mulher que o juiz precisava julgar a causa dela. Sabe o que ela fazia? Todo dia ia lá e batia na porta dele. Chegou uma hora que ele ficou irritado. Ele disse, essa mulher me paga. Tanto que ela me irrita, eu não vou fazer. Aí sabe o que a mulher fez? Começou a bater, batia uma vez por dia, começou a bater 5. Ele disse, sabe de uma coisa? É melhor atender logo essa mulher, para ela me deixar em paz. A Bíblia manda nós nos movimentarmos. Talvez tenha alguém que possa resolver o seu problema, mas você tem timidez, você tem medo, você tem vergonha, você tem um monte de coisa, e a Bíblia diz, é por esforço. Às vezes as coisas não mudam na vida de um homem, de uma mulher, de Deus. Não é porque Deus não quer fazer, é porque você não está buscando, através da tua fé, o que Deus tem preparado para você. E hoje Deus me colocou aqui para dizer isso para você. Não tenha medo. Sabe aquela síntese, aquela história de que o não nós já temos? É mentira. Mentiram para nós. Nós temos o sim e o amém de Deus. Que história é essa de que o não nós já temos? Nós temos o sim e o amém de Deus. Batei e abri-se-vos-á. Buscai e achareis. Então nós temos que buscar, nós temos que pedir, nós temos que nos movimentar. Sabe, a palavra de Deus mostra um momento da história em que o povo de Deus está acuado. Eles estão saindo do Egito. Faraó resolve perseguir, porque ele queria acabar com o povo judeu. Eles olham para trás, está vindo Faraó com aquelas carruagens, aquela coisa toda. E aí naquele momento de desespero, olha o que Moisés fez. Orou. E olha o que o Senhor fez. Disse, Êxodo 14, 15. Disse o Senhor a Moisés. Por que você está orando, Moisés? Agora não é hora de orar, Moisés. Fala para os filhos de Israel marchar, Moisés. Fala para os filhos de Israel avançar. O Senhor não... Presta atenção, isso é muito sério, amados. O Senhor não abriu o mar para eles passar. Eles entraram e o mar se abriu. Percebe a diferença? A maioria está esperando o mar se abrir, está esperando o milagre, está esperando o anjo descer, desculpa a expressão, está brisando na vida, está esperando alguma... Não! Batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Marche. Moisés estava cercado e ele resolveu que, para resolver aquela situação, ele tinha que orar. Não era oração. Deus já havia determinado. O cheque já estava pronto. Ele tinha que ir lá e retirar o cheque. O Senhor já havia liberado a saída deles do Egito. O que eles precisavam era avançar sem olhar para trás. O que tem impedido você de avançar na sua vida? Você está olhando para trás, talvez. Para onde que você está olhando? Quem aqui tem um projeto, um sonho, ou almeja alguma coisa para a vida? Levanta a mão, só para eu saber. Olha, essa palavra é para você. Você que tem esse desejo no seu coração, você que almeja isso, corra atrás desse projeto. Procure as pessoas. Bispo, meu problema é com o banco. Procure o gerente. Bispo, mas eu já fui. Vai todo dia. Ah, bispo, eu tenho vergonha. Vai todo dia. Vai todo dia, todo dia. Senta lá. A hora que o gerente te ver, vai falar, meu Deus do céu. Pois não. Vim tomar um cafezinho. Tem aí? Aí você pergunta, é melita ou pilão? Aí se ele falar, é pilão, você fala, eu gosto mesmo é do cheirinho bom, que patrocina o podcast. Fala, eu vim ver aquele negócio lá. Não, não liberaram. Ah, eu volto amanhã então para ver. Ah, não, mas é que amanhã não vai liberar. Não, mas de qualquer forma eu volto, o café daqui é bom. Ah, bispo, então eu vou ganhar pelo cansaço?
A fé exige uma atitude, uma ação. A fé exige você bater, correr atrás. O quanto você deseja se livrar dessa situação que te oprime? O quanto você deseja, sabe, realizar esse projeto da sua vida, esse projeto de Deus para você? Vá atrás dos recursos. Vá atrás das pessoas que Deus vai colocar no teu caminho. Ora, Deus vai te colocar alguém no coração, procura essa pessoa. Se essa pessoa não puder fazer, ora, e Deus vai te colocar outra, e você vai, até que as coisas aconteçam. O que nós não podemos fazer é parar. E sabe como que você vai se estimular? Como você estimula a sua fé? Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Bispo, como que eu estimulo a minha fé? Na palavra. Vá para a palavra. Pô, você vai encontrar na palavra pessoas que agiram. Eu não sei de onde veio essa utopia que criaram dentro do meio evangélico, de que Deus vai fazer tudo, que as coisas acontecem, o milagre do nada. Se você pegar, nenhum milagre que Jesus fez foi do nada. Nenhum milagre que ele fez foi do nada. Tinha um paralítico, havia uma multidão, Jesus está dentro da casa, os amigos pegam o cara, sobem no telhado. Eu fico tentando imaginar que tipo, a cena, que telhado que era, como que era feito. Eles sobem no telhado, arrancam a telha, não sei que telha que era, amarram uma corda e desce o indivíduo na cabeça de Jesus. Jesus fala, vocês estão tudo louco. Ele para a reunião e cura o paralítico. Mas olha o esforço para que aquilo acontecesse. Olha o esforço. Quando um profeta falava, olha, vai lá e se banha no rio, 7 vezes, vai lá. Quando ele cura um cego, ele não olha para o cego e fala, aquele cara é cego, eu vou. Não, o cego grita, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele grita, tentam calar, cala a tua boca, e aí ele grita mais alto. Zaqueu queria ter um encontro com Jesus, ele sobe numa árvore, porque ele era miudinho, de estatura. Ele sobe numa árvore, ele fica para chamar a atenção, ele quer ver. E a gente criou um evangelho de que, sabe, eu vou orar, não aconteceu, e aí irmão, não era para ser, eu orei, sabe, e as coisas não. A gente tem que se movimentar, a gente tem que correr atrás, nós temos que nos mover, e aí você vai ver as coisas acontecerem na sua vida. Você consegue entender isso? Olha o que diz Tiago 2,20. Queres, pois, ficar certo? Ó homem insensato, olha a insensatez, de que a fé sem ação, sem atitude, sem obras é inoperante. A fé sem ação não tem resultado. E o que mais nós temos visto hoje na obra de Deus, eu queria caminhar para o finalzinho da mensagem falando isso, são pessoas dentro da obra de Deus frustradas. O que a gente mais vê é frustração. Gente choramingando, chorando pelo canto. Ah, não aconteceu. Ah, não deu certo. Ah, não era para ser. O que a gente mais vê são pessoas na obra de Deus parando o sonho, frustradas. Pessoas que têm sonho, um monte de sonho está dentro da gaveta, um monte de vontade que a pessoa tem que engolir a seco a vontade. Ah, não era para ser. A gente vê pessoas na obra de Deus com um monte de... nada acontece. E com todo respeito, às vezes eu vejo pessoas, eu vou chutar aqui um número, pessoa que ganha 10 mil reais, e uma pessoa que ganha um salário mínimo de 1.600 reais. Um ganha 10, outro ganha 1.600. O de 1.600 viaja, faz cruzeiro,
faz excursão, viaja para fora do país, de quando em quando está envolvido numa viagem. O de 10 mil, às vezes não consegue ir em Peruíbe, no pão de maçã, para comer um pedaço de bolo. Ambos dizimistas, ambos ofertantes. É porque um fala, não, porque está difícil, não dá, não, eu tenho um sonho, não, mas não se move. Quando nós nos movemos, as coisas acontecem. Eu me recordo uma vez que eu queria viajar com a família. E olha, o bolso estava com depressão, o bolso estava com anemia profunda, quase com como é o nome? Dengue hemorrágica, o bolso estava. E eu falei, estou querendo fazer uma viagem, eu estava cansado, queria fazer. Eu parei ali, na época não tinha camper, eu parei em frente à CVC. Aí parei, aí comecei a conversar com a moça, vai daqui, vai dali, queria fazer uma viagem com a família grande, eu e mais 4, e vai daqui e dali, conversa, vai. Chegamos a um acordo, ela falou assim, o senhor tem aí o cartão de crédito? Eu disse, o quê? Cartão do quê? O cartão de crédito. Eu disse, não, você tem que arrumar um outro jeito para eu pagar. Ela falou, você quer pagar como? Eu falei, boleto, a senhora tem? Pois a mulher não me arrumou boleto, agora vai todo mundo na CVC amanhã, quer ver? Não, vai lá na Camper, que a Camper também tem boleto. Ela me fez, eu fui viajar, voltei, não tinha caído o primeiro boleto ainda. Eu falei, eu não vou pagar isso aqui mais não. É brincadeira. Eu fui e voltei, e depois eu fui começar a pagar. As crianças até hoje lembram dessa viagem, desse passeio. Sabe por quê? Porque a gente faz um movimento, Deus coloca o chão, você se movimenta, Deus faz acontecer, você se movimenta, as coisas acontecem. O problema é que se você tem medo, você não se movimenta, e quanto mais você tiver medo, menos coisas você vai experimentar de Deus. Quanto menos você se movimenta, menos coisas acontecem na sua vida. Se na tua vida não está acontecendo nada, é porque você não está se movendo. Se na sua vida as coisas não estão fluindo, é porque você não está batendo nas portas. Se a sua vida, ao invés de andar para frente, está andando para trás, é porque você está acuado em algum lugar, esperando Deus fazer o que você tem que fazer. E Deus te chama hoje a atenção para que você não viva assim. Tiago 2,26, porque assim como o corpo sem o espírito é morto, olha só, quando o espírito é tirado do corpo, o espírito torna a Deus, o corpo cai no chão para voltar ao pó, porque assim como o corpo sem o espírito é morto, olha isso gente, assim também a fé sem obras é morta. A prova de que alguém está vivo, né? Ela está se mexendo, respirando, é porque o Espírito está nela. O diagnóstico de uma pessoa doente é não conseguir exercer as suas funções normalmente. Uma fé saudável é uma fé que age, que tem atitude. Sem fé nós não conquistamos nada. Bispo, biblicamente, isso é algo que Deus respalda? Deixa eu falar uma coisa para você. Sempre que Deus colocar um sonho no teu coração, sempre que Deus trouxer uma voz profética, uma palavra profética para você, sempre que Deus usar alguém profeticamente, verdadeiramente um profeta, trazendo uma direção para a sua vida, sempre que isso acontecer, Deus espera de você uma demonstração de fé. Qual? Uma atitude. Quando você dá o primeiro passo, as outras coisas Deus vai fazer. Mas esse primeiro passo é você que tem que dar. Então presta atenção. Se tem alguma coisa parada, é porque está faltando você dar um passo. Hebreus 11:7. Pela fé, Noé, divinamente instruído,
acerca de acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé, os patriarcas. Noé agiu. Noé agiu. Sabe que a mudança de uma família, eu queria caminhar para o finalzinho falando isso, às vezes acontece quando alguém age. No ano de 1970, minha mãe tomou uma decisão. Ela pegou um lençol, abriu um lençol, juntou as roupas dela dentro desse lençol, assim ela contava, um lençol, juntou todas as roupas dela em 1970 dentro de um lençol, ela amarrou em cruz, ela mostrava, ela puxou de cá, puxou daqui, ela fez uma trouxa, jogou nas costas no ano de 1970, pegou um trator até a cidade mais próxima, andou vários quilômetros a pé até outra cidade. Nessa cidade ela conseguiu uma carona que ia para uma outra cidade, onde ela conseguiu pegar o primeiro ônibus. E ela foi até uma cidade maior, pegou um ônibus, e minha mãe falava, nunca vou me esquecer isso, não deve existir mais, chamava-se empresa Salutares. Eu cresci ouvindo minha mãe falar isso. E ela pegou esse ônibus e veio da Bahia com uma lata com carne cozida e farinha, tudo numa lata daquela grande, e veio comendo no caminho e veio bater em São Paulo, para que ela pudesse ter uma mudança de vida. Muitos dos senhores e das senhoras estão aqui porque um dia alguém teve a coragem de tomar uma postura, uma decisão, de fazer alguma coisa para que a sua família fosse mudada. Quero dizer para você que é pai, para você que é mãe, às vezes a sua família não está, desculpe a forma com que eu vou falar, não está do jeito que deveria estar, porque você está esperando alguma coisa acontecer e você não toma uma decisão. Você está terceirizando para alguém fazer o que é para você fazer. Então a nossa mudança de vida, ela acontece quando eu tomo uma decisão. A minha mudança de vida acontece quando eu falo, eu vou seguir o que Deus está me falando, eu vou dar um passo, eu vou avançar. E aí Deus abre as portas. Tudo acontece quando nós agimos. Eu não sei em que momento da sua vida você deixou de agir. Eu não sei em que momento da sua vida você parou e disse, eu não vou avançar, eu vou esperar. Quantas pessoas foram desbravadores da tua família? Quantas pessoas com menos cultura que você, menos estudo que você, talvez num cenário totalmente diferente do que você vive hoje, ousou e construiu um legado, um patrimônio, uma história, porque creu. Quantas pessoas alcançaram coisas que talvez você diga, bispo, eu com todo o meu estudo, com tudo que eu tenho, as coisas não estão acontecendo. Porque você está esquecendo de uma coisa primordial: atitude de fé. Dá um passo, meu irmão. Dá um passo. Olha, Noé foi lá, Deus falou, ele construiu a arca. Noé agiu. Eu não quero fazer sensacionalismo, mas as bênçãos, elas acontecem quando nós avançamos. Quando nós perdemos o medo, a vergonha. Eu tenho vergonha, eu tenho medo, eu tenho... Para!
A Bíblia fala que uma mulher, há muitos anos, sofria de hemorragia. Essa mulher vê Jesus, ela fala: eu preciso tocar nele, eu preciso tocar, nem que seja na roupa dele, porque eu vou ser curada. Mateus 5:27. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, e logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Essa mulher queria acabar com o sofrimento dela. Se você quiser acabar com o seu sofrimento, me perdoe o que eu vou te dizer, não me leve a mal, mas não é ficar chorando pelos 4 cantos da tua casa. Se você quiser resolver aquele problema que você tem, não é sentando com uma amiga, com um amigo e ficar ali chorando, desculpa a expressão, choramingando as pitangas, é assim que fala? Chorando as pitangas, choramingando as pitangas. Não é. Bispo, minha vida está uma droga. Bispo, minha vida está uma desgraça. Ok. Só que não é isso que Deus tem preparado para você. Então o que você tem que fazer? Agir por fé. Eu encerro te dizendo que toda conquista no reino espiritual e no reino físico acontecem da mesma forma. Isso é uma lei espiritual em Gênesis imutável. Toda conquista no reino espiritual e no reino físico começa com uma semente. Tudo começa com uma semente. Se eu quero um dia desfrutar de algo na minha vida, eu tenho que plantar. E o plantar é essa atitude que eu estou te falando. E eu queria que você saísse daqui hoje para plantar sementes, para que você possa ter colheitas. Não me interessa quantos anos você tem, porque Abraão foi chamado aos 75, e quando ele completou 100 anos, a promessa de Deus se cumpriu. Ele agiu, Deus honrou. Independente de quantos anos você tenha, independente da sua condição, independente do tamanho do seu projeto, independente do tamanho do teu sonho, independente do que você almeja, você precisa apenas de uma semente, um passo, o mar vai se abrir para você. Você crê nisso? Você consegue entender o que Deus está falando? Você consegue assimilar essa palavra no teu coração? Algo que você precisa fazer agora na sua vida? Pega na mão do teu irmão aí e fala para ele, ou para ela, fala: faça o que precisa ser feito. Faça o que precisa ser feito. Mas bispo, e se? Não existe e se no reino dos céus. Mas bispo, e se? Não existe isso na linguagem bíblica. Na linguagem bíblica é sim, sim, não, não. O que passar isso vem do maligno. O sim e o amém de Deus muda a tua história. Tem pessoas que mudaram a sua vida porque tomaram uma decisão, gente. Tomaram uma decisão e tudo mudou. Eu queria fazer uma oração com você que precisa tomar uma decisão hoje. Vamos fazer essa oração? Se você puder curvar sua cabeça, fechar os seus olhos para não se distrair. Coloca diante de Deus agora, apresenta para Ele o que tem paralisado você. Apresenta diante de Deus aquilo que tem parado a sua vida, aquilo que tem... Bispo, eu tenho tantos projetos, tantos sonhos, mas eu não consigo me mover. Vamos hoje, em nome de Jesus, tirar essa trava dos teus pés, essa algema dos seus pés, das suas mãos. Pai, eu sei que o Senhor naquela cruz nos salvou, nos libertou,
e nos tornou herdeiros de uma nova aliança. E a tua palavra diz que esta nova aliança é com base em superiores promessas, ou seja, superiores à aliança anterior da lei mosaica. E a tua palavra diz que nós nos tornamos herdeiros com o crente Abraão. Mas eu sei que dentre muitos herdeiros, muitos estão frustrados. Muitos se sentem incapazes. Pessoas que choram pela sua condição. Pessoas que têm dito: eu não aguento mais essa escassez, esta falta na minha vida. Mas quando nós olhamos para a tua palavra diz que o Senhor, segundo a sua riqueza em glória, haveria de suprir através de Cristo cada uma das nossas necessidades. Assim como uma semente que cai na terra, germina, assim é conosco. Deus, o Senhor disse a Noé que enquanto durasse a terra não deixaria de haver sementeira e ceifa. Ou seja, foi estabelecido um reino de atitude, um reino de ação. Uma ação gera uma reação no céu. Uma ação na terra gera uma reação no céu. Eu planto e o Senhor faz florescer, germinar, para que a colheita venha. Então nos ajuda hoje, Deus, essa pessoa que está se sentindo incapaz de bater naquela porta. Essa pessoa que há anos tem essa situação pendente, mas não quer resolver, não quer bater para que a porta se abra. Pai, nunca é tarde. Nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para tomar uma decisão, nunca é tarde para seguir, nunca é tarde. Eu te peço hoje, Pai, encoraja a tua igreja, encoraja o teu povo, encoraja este teu filho, esta tua filha, e mais do que coragem, que essa pessoa, Deus, creia que se ela se mover, o mar à sua frente se abrirá. Pedro precisou descer do barco para andar sobre as águas. A pedra que separava Lázaro da morte para a vida precisou ser removida. O que separava aquele paralítico de uma vida saudável era ser colocado frente a frente com Jesus. E o que tem impedido o seu povo, Pai, é exatamente esta atitude. Que hoje sairemos daqui dispostos, Deus, não apenas uma disposição mental, mas uma disposição física, verdadeira, e os testemunhos virão, e nós publicamente, Pai, testemunharemos os teus feitos, os teus grandiosos feitos, em nome de Jesus. E você que recebe aí, a partir de hoje, uma vida com atitude de fé, diga amém, amém e amém. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Vamos louvar.